aleluias, para pregar as boas novas aos cativos, aos oprimidos. E eu quero te dizer mais, eu e você não é qualquer um não. A Bíblia nos relata que somos sacerdotes reais do Senhor Jesus na face dessa terra. Tu és sacerdote real do Mestre, tu és escolhido do Mestre na face dessa terra. Eu posso contemplar vidas sendo assim pressada. Aí você está dizendo assim: Jesus, não aguento mais. Você está dizendo assim: Jesus, eu vou largar minha cruz. E ele diz assim: não deixa não, pega a tua cruz e segue, pega a tua cruz e continua. E camarada cheio, e ele está pressando, permitindo a luta, permitindo a prova. Isso é na vida financeira, isso é no casamento, isso é na família, isso é no ministério. Eu vejo a pressa do Senhor dentro desta igreja, em cima desse altar, pressando o pastor, pressando a pastora, porque Ele é o Deus que faz. Aleluia. Sabe aquele azeite grosso? Sabe aquele azeite que é bem grosso? Sabe, pastor? Tem crente aqui que ainda está produzindo esse tipo de azeite. Tem uns que está produzindo um azeite mais fino, outros estão produzindo um azeite mais claro. Só que o que Deus quer é o azeite que é bem clarinho, é o azeite que é puro, é a última pressada. Jesus está dizendo assim: vai até o fim, vai até o fim, vai até o fim, vai até o fim. Ei, vai até o fim. Livro de Daniel, lá no capítulo 12, vai encerrar. Ele disse: tu, porém, vai até o fim. A última prensada é para que eu você vá até o fim. Ele quer extrair o melhor azeite da tua vida. Você crê nisso? Ele quer extrair o melhor aroma da tua vida diante das narinas dele. Você crê nisso? Quando o melhor aroma do teu azeite estiver nas narinas dele, sabe o que vai acontecer? A palavra do Senhor diz no livro de Salmos, capítulo 90, versículo 10, que ele derramará o azeite fresco sobre a tua cabeça todas as manhãs. Todas as manhãs. Ele derramará. Coisa linda. Quanto mais eu me dou para Jesus, quanto mais eu renuncio da minha vida para servir o Senhor Jesus, mais Ele libera do azeite dele sobre a minha vida. A unção que capacita homens e mulheres, pastor, está sendo derramada sobre este lugar. Aleluia. A unção de Deus que vem para capacitar está sendo derramada sobre a vida daquele que está renunciando por amor a Jesus Cristo. Missionário, o que é que eu tenho que renunciar? Eu tenho que renunciar ao mundo e às coisas que o mundo há. Missionário, o que é que eu tenho que renunciar? Eu tenho que renunciar à mentira, eu tenho que renunciar à falsidade, eu tenho que renunciar ao meu eu, eu tenho que renunciar ao meu orgulho, eu tenho que renunciar à minha vontade para fazer a vontade do Pai. Eu tenho que morrer para que Ele viva em mim. É Jesus que disse isso, amado, que eu tenho que morrer todos os dias. A minha carne tem que ser mortificada para que Jesus Cristo viva em mim. Que eu não ande mais na carne, mas que eu ande em espírito e em verdade diante da presença do meu Senhor. Ah, Deus poderoso. Tem vidas aqui que tem dito assim: Senhor, eu não entendo porque o meu ministério não cresce. Eu não entendo, Senhor, porque eu não estou passando disso. Às vezes o pastor está se esforçando, a pastora está se esforçando, mas só que tem um probleminha, amados. Jesus só age na vida daquele que deixa verdadeiramente o Espírito dele entrar, o Espírito dele operar, naquele que verdadeiramente valoriza as gotas de sangue que foram derramadas lá na cruz do Calvário por amor a minha e a tua vida. A Bíblia diz que depois que ele desceu do Getsemane, passaram-se 3 dias, ele foi crucificado,
Ele morreu no terceiro dia, e a palavra do Senhor nos relata, amados, e no terceiro dia, isso é lindo, aleluia. O diabo, quando ele caiu, sei lá, mas ele trouxe a chave da morte com ele, e a Bíblia nos relata, amados, e ao terceiro dia, Jesus Cristo desceu ao inferno, aleluia, e tomou nas mãos de Satanás a chave da vida, a chave da morte, arrancou das garras do diabo, e ele diz assim: agora, se você crê em mim, que sou o único Salvador do mundo, tu terás vida e vida com abundância. Ele quer te dar vida nessa noite. Ele quer te dar vida nessa noite. Ele quer te dar vida nessa noite. Tem vidas aqui que estão mortas, espiritual. Tem vidas aqui que estão dormindo, espiritual. E Jesus quer nessa noite te dar vida e vida com abundância. É um congresso de mulheres. Hoje é o encerramento. Aleluia. Eu quero convidar todas as irmãs a vir aqui para frente. Todas as irmãs que participaram desse congresso. Em nome de Jesus. Eu vou fazer o que o Espírito de Deus está ministrando ao meu coração, amados. Aleluia. Todas as mulheres. Todo esse grupo aqui muito lindo. Aleluia. Muito bem arrumado. De parabéns com a coreografia, muito bonita, aleluia. Mas Jesus quer fazer algo mais na vida de cada uma, aleluia. Jesus quer liberar algo mais na vida de cada uma. Pode ficar aqui, amado, ó, de frente aqui, ó. Pode ficar aqui de frente. Igreja, olha bem para o rosto dessas mulheres. Toca bem o rosto dessas mulheres. Aí, ó, tem discípulas, tem apóstolas que o Senhor escolheu. Aqui tem mulheres que Deus escolheu para uma grande obra. Só que o Senhor Deus diz assim: é necessário, preste bem atenção, é necessário união. Ele quer ajustar, pastor. Ele quer ajustar esse corpo, aleluia. Ele quer ajustar, missionário, mas não está desunido. O Espírito de Deus não é mentiroso, não, amados. E eu tenho convicção no meu coração do que eu estou falando. Tem desunião, tem contenda, tem fofoca, tem mentira, tem engano, tem falsidade. Isso não é para envergonhar, não. Isso é para ajustar. Tem irmãs aqui, umas feridas com a outra. Tem irmãs aqui, uma magoada com a outra. Ei, Pandarabás. Só uma vez que eu vi na palavra, pastor, Pedro, ele era muito santo. Ele queria ser o santarrão. E a Bíblia diz que certa vez ele estava ali no meio dos ímpios, ali no meio dos fariseus, ali conversando, sei lá, eu lembro, não me recordo bem. Paulo chega de repente, Pedro, ó, cala a boca e ó, sai de perto, para dizer que não estava se misturando. É mais ou menos assim, não é não, pastor? Para dizer que não estava se misturando, para dizer assim: olha, eu sou santo, eu não me misturo com coisas impuras, eu não me misturo com outros. Só essa vez que eu vi uma contendinha ali entre os discípulos, não foi nem contenda, amados. Isso é para você entender o que Jesus está fazendo nesse lugar. Apóstolo Paulo chegou e repreendeu Pedro. Pedro teve que ficar calado, Pedro teve que engolir seco, Pedro teve que aceitar. Sabe por quê? Porque Jesus estava ajustando aquele corpo. Ele dizia assim: eu levantei vocês, foi para andar unidos, foi para ganhar nações. Eu levantei vocês, foi para fazer a diferença, viu, mulheres? Jesus levantou vocês para fazer a diferença. Jesus levantou vocês para andar unidas. Pode vir aqui, pastor, em nome de Jesus. Eu sei que a senhora está intercedendo, vem aqui, porque a senhora é a mulher que Deus colocou por cabeça desse grupo. Aleluia. Pega uma na mão da outra. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu creio que tem algumas aqui que conhecem. Fidelidade. Eu quero ser fiel. Aquelas que conhecem vai cantar só o coro desse louvor.
Eu quero ser